Eu perguntei. E hoje nós começamos a classe de preparação para o batismo. E hoje também nós fizemos o sorteio dos irmãos que vão lecionar na escola bíblica dominical. Eu vou ler aqui os nomes, os 7 primeiros nomes que foram sorteados. Depois tem outros nomes que também serão. Os temas, eu só gostaria de saber, os temas já estão lá no mural? Ô Mo, sabe me informar? O tema já está no mural? Então os temas estão lá no mural, o irmão pode escolher o seu tema, ok? E você vai falar dentro daquele tema. Então os nomes que foram sorteados hoje foram irmão Renato, irmão Wellito, irmão Manuel, irmã Creuza, irmã Camila, irmão Onébio e a irmã Bel. Qualquer declinação, os irmãos nos comunicam, não tem nenhum problema, ok? Então, começando de domingo que vem com o irmão Renato, aí os irmãos, eu vou pôr essa lista aqui também no mural para você não esquecer do seu dia, ok, meus irmãos? Amém? Lembra da nossa meditação de hoje de manhã? Lembra o texto que nós lemos hoje pela manhã? Salmo 100. Então vamos ler o Salmo 100 novamente? E eu vou lendo os versos ímpares e os irmãos lendo os versos pares. Antes da leitura, a nossa visitante aí atrás da irmã Delcina, irmã Luciana, eu gostaria de falar com você após o culto, tá? Tranquilo. Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Podeis sentar, irmãos. Qual o tema que nós temos estudado há alguns meses? Crescimento espiritual. E hoje nós vamos usar um subtema que é uma pergunta: por quê? Por que essa alegria? Por que precisamos servir ao Senhor com alegria? Então, hoje pela manhã nós falamos alguma coisa sobre a alegria de servir ao Senhor. E nós falamos que nós podemos medir a nossa vida espiritual. Nós mesmos temos que analisar como é o nosso culto. De que forma que eu estou servindo a Deus? O que é o culto para mim? O dia de culto, eu tenho alegria no coração? A Bíblia está dizendo para mim apresentar o Senhor com júbilo, com muita alegria no meu coração, cheio de contentamento, e servir ao Senhor com alegria, cantando, dando graças a Deus, adorando o Senhor.
Como que é o seu culto, irmão? Não precisa me responder, porque eu não resolvo o seu problema. Mas você que tem que analisar diante de Deus. Como é o meu culto a Deus? Nós falamos em crescimento espiritual, mas o que é o culto para nós? O culto é um momento agradável na nossa vida? Nós temos prazer de estar aqui? Na quarta-feira, o culto de oração é um momento gostoso para nós? Se for, se tiver júbilo no nosso coração, isso é uma prova de crescimento espiritual. Porque a nossa carne não gosta de prestar culto, a nossa carne é carne. Ela não se alimenta de coisas espirituais. Ela alimenta-se de coisas da terra, porque ela veio da terra. Por isso nós gostamos de feijão, gostamos de carne, de arroz, de couve e assim por diante. E aí nós temos que lembrar do que disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta vida aqui é passageira, em um mundo de aflições, e isso não vai ter mudança. Dá dó nas pessoas, que elas ainda vivem uma ilusão, esperando um mundo melhor. Esquece disso. Não vai existir um mundo melhor. Aí eu me lembro logo no começo da pandemia e quantas mensagens falando, e que ia haver uma mudança agora no mundo. Vocês viram que mudança? Os homens gananciosos ganhando dinheiro com a pandemia, dando risada da miséria dos outros. E assim, é o mundo tenebroso, o mundo jaz do maligno. Então nós que servimos ao Senhor, nós temos que ter essa consciência. Nós temos uma vida passageira. E nessa vida nós recebemos esse privilégio de servir ao Senhor. E aí o salmista está nos ensinando a servir a Deus. Olha, ele nos mostra 5 maneiras de se apresentar a Deus. Você descobriu aí? Eu vou começar aqui e você vai falando aí também. Vou ver o que você descobriu. Olha, para celebrar com júbilo ao Senhor. Cheio de contentamento. Celebrai com júbilo ao Senhor. Não é com o coração amarrado. Pois a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Será que esses minutos que nós passamos na igreja, será que é com alegria que estamos fazendo isso? Eu tenho muito cuidado no horário do culto, os irmãos sabem disso. E se acontecer de eu chegar atrasado, já entro em oração, porque alguma coisa aconteceu comigo. Então eu sou caprichoso no meu horário de culto a Deus. E não aceito que o horário do culto seja também atrasado. Eu não aceito que deixe de começar o culto porque eu não cheguei. Não, o culto é a Deus. E nós marcamos esse horário com Deus. Então nós precisamos ter um compromisso com Deus. Deus se agrada disso. Santos, perfeitos, nós não conseguimos ser, irmãos. Mas fiéis nós podemos ser. E Deus espera de nós fidelidade naquilo que prestamos a Ele, o culto em todos os nossos votos. Nós temos que ser fiéis a Deus. Então, no nosso horário de culto também. Aí tem aqueles que chegam atrasados, parece que ele já vem torcendo para ele chegando atrasado, vai demorar menos na igreja, porque o momento de culto é um momento assim de agonia para ele quer ir embora. Aconteceu, irmão, aqui nesta igreja, eu percebia que um jovem estava, ele não estava no culto, coitado. Ele não estava no culto. E, meu Deus, o que está acontecendo com esse jovem? E eu passei a conversar com aquele jovem. Coitado, aquele jovem estava longe de Deus.
envolvidos com tantas coisas. O culto para ele, vir na igreja, estava sendo um sacrifício, uma coisa muito ruim. Então ele ficava tenso no culto. Ele não prestava um culto a Deus. Ele queria passar na igreja e cair fora. Cuidado com o culto que você está prestando a Deus. Paulo nos ensina que nesse culto nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, algo que agrade a Deus. Senão, não terá validade o nosso culto. Lembra do culto de Abel e de Caim? Os dois prestaram culto a Deus. Os dois ofereceram a Deus as suas ofertas. E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que Deus agradou de Abel e da sua oferta. E de Caim, da sua oferta, Deus não agradou. Deus é justo, Deus é fiel. Deus não nos engana. Quando estamos errados, a Bíblia diz que estamos errados. Um outro dia eu conversava com o irmão e ele veio falar de na verdade ele até postou sobre uma Bíblia antiga, porque aquelas Bíblias antigas não falam desse. Eu falei, irmão, não conheço essa Bíblia antiga que mudou os mandamentos, essa eu não conheço. O meu pecado continua sendo pecado diante da Bíblia. E sou salvo pela graça e misericórdia de Deus. Deus não muda, não há mudança em Deus. Então nós devemos prestar o nosso culto com júbilo no nosso coração. O que mais que os irmãos acharam? O nosso culto tem que ter alegria. Não pode ser aquele culto triste, né? Tem um hino do cantor cristão que nós cantamos. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Em seja bom desejo, temos só a Deus louvar. Um dia eu corrigi a igreja, pelo amor de Deus, irmão. Isso é alegria? Pelo amor de Deus. Serviu ao Senhor com alegria. Então hoje eu citei o nosso exemplo, né? Os atletas cantaram aqui hoje, o culto estava na direção dos atletas, os atletas de Cristo cantando, né? E qual foi o exemplo que eu citei de alegria? Jogar bola, né? Então o meu domingo para prestar culto a Deus tem que ser como o meu domingo quando eu jogava bola. Acordava aceso, vontade de jogar bola. Eu me preparava para aquele momento. Poxa vida. E o nosso culto a Deus? Tem que ter júbilo. Tem que ter alegria. O que mais que os irmãos acharam? No culto precisa ter cânticos. Nós precisamos cantar. Cânticos espirituais. É a receita que Paulo nos dá para encher do Espírito Santo. Louvar o Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que mais que os irmãos acharam? Não acharam? Entrai por suas portas com ações de graça. Quantas vezes o inimigo tira a graça, a gratidão dos corações. E o inimigo faz nós olharmos para um problema e nós esquecemos até do que Deus está fazendo. A semana passada eu corrigi uma irmã.
E em um certo assunto, né, que precisava ser feito, acontecer, ela disse, só se Deus abençoar. Eu falei, peraí, e Deus não tem abençoado? Nós contamos com a bênção de Deus mesmo. Então nós vamos conseguir, porque Deus abençoa. Só se Deus abençoar. Deus não tem abençoado? Eu tive uma ovelha lá na segunda de Osasco, o irmão Samuel. Ele também foi meu colega de seminário. Estudou o seminário também comigo. E um dia ele me ensinou algo que jamais eu esqueci. E em alguma coisa que eu agradeci, e eu disse, olha, amado, que Deus te abençoe. E ele disse assim, pastor, que Deus continue me abençoando, porque nós temos recebido bênção do Senhor. Então, que Deus continue abençoando. Pois Deus continua fazendo, Deus continua ouvindo as nossas orações. Quantas respostas de oração nós temos recebido, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Então, olha, entrai nessas portas com ações de graça, lembrando do que Deus tem feito para você. Então, quando nós somos gratos, nós temos alegria. O nosso coração tem gratidão. Se não tem gratidão, nós estamos resmungando por dentro, somos queixosos. A falta de gratidão. E Deus espera a gratidão de nós. Lembra dos 10 leprosos? Então Jesus curou 10 leprosos. E quantos vieram agradecer a Jesus? Só um. E aí Jesus disse, não foram 10? Só um voltou para agradecer? Querido, então quando o inimigo estiver te cutucando, trazendo a tristeza no seu coração, você estiver remoendo por dentro para vir ao culto, derrota Satanás. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E deixe que a alegria da salvação brote dentro de você. Pois o salvo tem alegria. Nós falamos hoje pela manhã. Eu citei o exemplo do pastor Sobrinho. Pastor Sobrinho, que também pegou Covid. Pastor Sobrinho, ele teve que fazer como é que faz no coração? Uma ponte de safena. Tá. Mas ele fez, irmão. Só que o organismo dele não aceitou, houve rejeição. E ele está com a cirurgia aberta. Pegou infecção nos ossos. Olha que situação. E eu conversando essa semana com uma senhora que cuida do irmão Aurênio, eu estava visitando o irmão Aurênio, orando com ele. E aquela senhora tinha conversado com o pastor Sobrinho. E que ele disse, olha, mas eu estou grato a Deus, porque Deus me escolheu para passar por isso. E estou aqui nas mãos de Deus. Se Ele quiser, eu vou sair daqui. Se Ele não quiser, daqui eu vou para os céus. Olha que maravilha, irmão. Louvado seja Deus. Aí ela contando que as costas do pastor Sobrinho já começa a ferir, de tanto ele ficar deitado no leito. Olha que situação. Mas ele está grato a Deus. Eu contei a experiência daquela pessoa que eu visitei a semana passada, o esposo da irmã Nilza. Não, aquilo foi muito tocante para mim, irmãos. Aquele homem perdeu a visão, ele está cego. Ele teve que amputar a perna. Aí eu chego ali, ele sentou na cama com aquele cotoquinho de perna e nós passamos a conversar. E ele disse uma coisa muito interessante. E ele disse assim, a vida é assim mesmo, pastor, a vida é sim, meu irmão, a vida é assim mesmo. No mundo tereis aflições, disse Jesus.
E eu conversando e falando da palavra de Deus para ele, e ele me surpreendeu dizendo assim, pastor, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu pedi e Deus me deu. Eu pedi a Deus, pastor, se ele tivesse de me dar alguma coisa, me desse na minha velhice, que ele não me deixasse desamparado. Então hoje eu não consigo mais trabalhar. Estou com a perna amputada. Não enxergo mais. Mas eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho uma casa de aluguel. Então eu agradeço a Deus. Foi surpreendente para mim, irmão. Ele está grato, agradecendo a Deus. Irmão, examine o seu coração e vê quantas vezes faltou gratidão. Às vezes você reclamou por algo tão pouco, tão pequeno. Olha, querido, vocês sabem que eu gosto de comer, né? Graças a Deus, como de tudo, esse paladar abençoado que Deus me deu. Irmãos, e eu tenho uma gratidão na hora que eu estou comendo. E dói também meu coração, pois eu sei que tem servos, eu estou falando de servos de Deus. Tem servos de Deus morrendo de fome. Quantas pessoas na hora que nós estamos comendo, não estou dizendo que as que estão passando fome não, eu estou falando das que estão morrendo de fome. Então eu sou muito grato a Deus. Graças a Deus, né, depois que eu conheci a Jesus, eu comecei a tomar banho direitinho, porque na minha época de hippie era 15 dias sem tomar banho. Mas agora eu tomo banho todos os dias, banho é muito gostoso. Então eu acordo de manhã, eu já quero tomar banho. Que coisa bacana. E aí eu estou debaixo do chuveiro. Irmão, eu lembro assim, tem gente que não tem uma gota d'água. Poxa vida. Então, querido, como o Tiago nos ensina para a gente dar uma olhada no universo, quando nós estivermos passando por alguma prova, para a gente dar uma olhada. E aí nós vamos saber quantas pessoas dariam tudo para chegar onde estamos. Então nós temos que ter gratidão a Deus. Então o meu culto precisa ser um culto com alegria no coração. Um culto com júbilo. Olha como nos ensina o Salmo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. E foi ele quem nos fez. E dele somos. Somos ovelha do seu pasto. Queridos, olha, na vida do crente, na vida do salvo, há uma diferença. Hoje pela manhã, lembra aquele versículo de Malaquias que eu pedi para os irmãos lerem lá na classe de batismo? Foi até o Alessandro que leu para nós. Malaquias 3,18. Vereis a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu dizia para os irmãos que a diferença na vida do crente não é aqui na igreja. A gente vê a diferença na vida do salvo. Não é quando está tudo maravilhas, mas na hora das dificuldades, na hora das provações, aí que nós vamos ver a diferença de quem tem Jesus Cristo. Ele é grato a Deus, mesmo passando por tribulações. Paulo disse que as aflições desse mundo, nós não podemos comparar com a glória do porvir. Aquilo que vamos receber. Queridos, nós vamos receber tudo isso. Jesus disse, tudo é vosso. Somos herdeiros de céu e terra. Novo céu, nova terra, é a nossa herança.
Então eu aprendi na classe de batismo, tá, queridos? Nós não temos que disputar nada. Não temos que concorrer nada. E eu tenho isso comigo. Hoje eu contei uma das bênçãos da minha vida, que Jesus Cristo, na mudança que Jesus Cristo fez na minha vida, foi que eu aprendi a trabalhar. Eu era malandrão, né? Sossegado, folgado. Mas aprendi a trabalhar e dou graças a Deus, sou trabalhador. Eu amo. Quando estou fazendo alguma coisa, pois Deus me deu saúde. Isso é bacana demais. Então, uma das coisas que Deus me ensinou foi trabalhar. Então, na vida do salvo, nós vamos ver a diferença na hora das dificuldades. Pois as atitudes são diferentes daquele que não tem Jesus. E aí, quando nós olhamos com os olhos espirituais, quantas coisas Deus nos deu. Ah, quantas coisas que eu tenho. Como eu sou abençoado por Deus. Então, prestar o culto a Deus, isso é o mínimo que eu estou fazendo. Como é o domingo de manhã para você levantar da cama? Você quer dormir mais? Aquele sono pesado? A cama está gostosa? Não é assim? É claro, a minha carne quer isso. Mas a Bíblia diz para mim não satisfazê-la a ela. Eu preciso levantar e prestar culto a Deus. Mas isso com alegria no meu coração. Para que meu culto seja recebido. Porque o Senhor é Deus. E foi Ele que nos fez. Deus nos fez espiritualmente. É isso que o Salmo está nos ensinando. Olha, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos ovelhas do seu pasto. Queridos, Jesus nos diz assim lá em João capítulo 15. Não foste vós que escolheste a mim. Eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos. E que o vosso fruto permaneça para sempre. Qual é o fruto que vai permanecer para sempre, irmão? Só uma alma. Esse é o único fruto que permanece eternamente. A alma que nós levamos aos pés de Cristo. Nós somos chamados para isso. O Senhor nos escolheu. O salmista está dizendo para a gente prestar culto com alegria, com gratidão, com júbilo. Porque foi Ele que nos fez. Ele que nos fez crentes. Crê em Jesus Cristo, irmão, sem ver Jesus. Jesus diz que nós somos felizes, felicíssimos, bem-aventurados que não me viram e creram. Então nós estamos aqui pela fé. Na quarta-feira nós estávamos meditando no texto de Lucas 19, ali a conversão de Zaqueu. E Zaqueu subiu naquela árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E no final nós falamos para os irmãos que a grande diferença entre nós e Zaqueu é que não tem uma árvore que onde Jesus vai passar para a gente ficar ali em cima da árvore. Agora nós temos que crer que Jesus está presente aqui no culto. Nós cremos e seguimos a Jesus pelos olhos da fé. Zaqueu teve o privilégio de ouvir Jesus e dizer: desça, eu vou hoje hospedar em tua casa. Nós não vamos ter esse privilégio. Jesus não vai fazer uma passeata lá na minha rua. Mas Jesus pode estar comigo todos os dias. Aí vai depender da minha fé.
da minha busca a Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos no império das trevas, no domínio das trevas. Foi aí que Deus nos fez ovelha do seu pasto. Que nós não tínhamos nenhuma condição de sair do império das trevas. Quem está debaixo de um regime, quem está debaixo de um império, ele não tem saída. E nós estávamos sob o império das trevas. E aí Deus nos transportou. Nós estávamos mortos. Então o morto precisa ser transportado, porque o morto não tem como ele sair do lugar. Ô irmão, carregue essa gratidão no seu coração. Deus te transportou lá do império das trevas. O mundo nos engana, o mundo nos envolve em redes de sedas que parece ser uma coisa bacana, uma coisa agradável, uma coisa confortável, uma coisa divertida, e vai nos afastando de Deus. Por isso que Deus nos clama e nos fala lá em João capítulo 2, verso 1, 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o amor do Pai está em nós, nós amamos servir a Deus, irmão. Nós servimos a Deus com alegria. Nós temos júbilo no nosso coração. Tudo que nós fazemos na igreja é importante. Porque nós sentimos úteis no reino de Deus. Deus está usando as nossas vidas. Acho que foi sábado retrasado, a irmã Creuza estava fazendo o bazar. Eu contei isso aí, vou contar de novo. E eu cheguei lá, a irmã Camila estava lá em cima também, né? E acho que da igreja era só, né, Creuza? Estava aqui embaixo tomando conta do Henrique, né? E a irmã pediu, pastor, por favor, vê se troca um dinheiro para mim. E eu fui trocar o dinheiro. Era uma nota de R$100. Olha, o bazar dela estava forte, já tinha R$100 para trocar. Né? Então eu fui ali na padaria e troquei 2 de 50, aí eu fui lá no mercado da Fabiana e ela trocou para mim 50 e favoreceu o bazar. E a irmã falou, pastor, é porque não tinha ninguém aqui, ela queria dar uma explicação. Minha irmã, eu estou tão feliz. E eu estava tão feliz que eu pude participar do bazar. A Joelma estava agoniada em casa porque ela queria participar, mas a saúde não permitia por causa da cirurgia. Tá? Mas graças a Deus eu pude ajudar. Não foi lá essas ajudas, mas eu fiz alguma coisa, ué. Irmão, o que eu quero te dizer, faça alguma coisa no reino de Deus. Faça alguma coisa. Porque nós somos chamados para dar frutos. E Jesus diz que pelos frutos nós vamos ser conhecidos como seus discípulos. Servindo ao Senhor com gratidão, com alegria, com júbilo no coração, porque foi Ele que fez esse milagre em nossas vidas, de nos transformar para o seu reino, de nos transportar para o seu reino, e de nos transformar. O milagre de Deus, de acontecer o novo nascimento em nossas vidas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por mais que erramos, mesmo conhecendo a palavra, mas reconhecemos que somos miseráveis pecadores, e nós aceitamos a graça de Deus na nossa vida. Porque é pela graça que somos salvos, somente pela graça.
E aí nós confiamos na graça de Deus, no poderoso sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aceitamos a renovação de Deus, da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Olha aqui o que diz o verso 5 do Salmo. Servi ao Senhor com alegria. Olha, servi ao Senhor com alegria, por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Irmão, eu sou grato a Deus não porque eu sou perfeito, é porque eu sou imperfeito. E Deus me acode. Deus me aceita. Não dá para compreender o amor de Deus. Na minha vida eu estou falando. Não acho nenhuma dignidade. Mas eu vejo a graça, a misericórdia de Deus. Então o mínimo é servir ao Senhor com alegria. Ingratidão, uma vida eterna que Jesus Cristo pagou lá na cruz. Imagina, irmão, nós vamos chegar nos céus. Pelo menos o irmão está crendo. Pelo menos tem um que está crendo nisso. Amém, nós vamos chegar no céu. Pois é, agora ficou meio complicado, né? Aí nós vamos chegar nos céus. Irmãos, que explicação nós vamos dar a Deus? Aí eu fico imaginando aquelas pessoas que estão fora da igreja. Eles abandonaram Jesus, abandonaram o caminho da fé. E agora essas pessoas, nas mãos de Satanás, como a Bíblia diz, o segundo estado é pior que o primeiro. E ele não percebe que o diabo está dominando a sua vida, mas ele não tem força espiritual, ele não enxerga mais espiritualmente, e ele não vê razão para servir a Deus, e ele entra em uma luta terrível contra Deus, buscando a alta justificação. Eu não estou indo na igreja. Sabe a irmã Delcina? Aquela que trabalha na Balda? Pois é, eu cheguei lá, a irmã me atendeu mal. E ela é da igreja. Eu cheguei lá, ela estava na igreja. Tá? Aí, eu não vou naquela igreja. Com aquela irmã congrega, não vou nada. É brincadeira, né, irmã Delcina? Se nos atende muito bem. Então cada um arruma uma desculpa. Mas, queridos, tanta polícia, será que mudou a data do presidente vir no nosso bairro? Poxa vida. A pessoa vai chegar diante de Deus, irmão. Senhor, eu deixei aquela igreja por causa daquele pastorzinho. Aí Jesus vai dizer assim, e eu dei a vida lá na cruz por você. Você poderia ter olhado para mim, eu dei a vida. Eu derramei o meu sangue por ti. E você me abandonou. Ou seja, que eles não vai ter explicação diante de Deus, diante do grande amor de Deus. Ninguém vai ter desculpa nos céus. No dia do julgamento final, não tem como se desculpar. Pois Jesus vai dizer, eu dei a vida por ti. Aqui tem um lugar nos céus. Era seu, você não creu. Na hora de dizer amém, você não disse amém. Você ficou sem dizer amém, ficou inseguro. Você já pensou, irmão? Então se estamos buscando um crescimento espiritual, nós precisamos
analisar a nossa alegria. Ah, mas eu tenho dito para os irmãos que nós não vamos viver com os dentes na rua, que nós não somos hiena. Esse mundo, nós passamos por aflições, como Jesus mesmo nos preveniu. Nesse mundo nós sofremos as baixas. Outro dia nós falávamos a respeito das descidas. Nós temos que ficar preparados para as descidas dessa vida. Que é momento que não é para nós subirmos mais nenhum degrau, é para nós descermos. E a bênção está cá embaixo. Nós começamos a subir, já começamos a nos achar, ficamos orgulhosos. Oh, e Deus precisa baixar a nossa bola. Aí nós precisamos descer para que Deus ache lugar para trabalhar nas nossas vidas. Que nós ficamos orgulhosos com as próprias bênçãos de Deus. E aí no momento que descemos, Deus nos acolhe, Deus nos ensina. Quebrantamento é uma coisa boa, irmão? Não. Arrependimento é uma coisa boa, irmãos? Não! Bons são os frutos que vêm depois. Mas o arrependimento é um momento que dói, é um momento de tristeza, de vergonha. A gente tem vergonha do que fez. Poxa vida, olha como eu procedi, olha como foi o meu procedimento. Por que eu fiz isso? Aí só resta a misericórdia de Deus, para que Ele mesmo faça um conserto na nossa vida. Não é um momento bom o momento do arrependimento. Mas os frutos do arrependimento é uma coisa boa. E no crescimento espiritual, nós temos que passar por quebrantamento, nós temos que passar por arrependimento, nós temos que ter humildade. Se humilhar é uma coisa boa, queridos? Não é, não vem dizer que se humilhar é uma coisa boa, não é. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo. E foi obediente até a cruz. Chegou aquele momento que Jesus diz: Pai, passe de mim esse cálice. Não deixa isso acontecer. Mas Deus, na sua posição de Deus, não satisfez a oração de Jesus, tirando dele aquele amargo cálice. E aí Jesus se curva e diz: Senhor, faça a tua vontade. Aí a Bíblia diz para nós termos esse sentimento em nós. Descer da nossa vontade. Submeter à vontade de Deus. Dizer: Senhor, faça a tua vontade. Crescimento espiritual, irmão, nós passamos por dores, por luta espiritual. Ô pastor, mas se o tema hoje é alegria, o senhor está falando de tanta coisa que dói, tanta coisa ruim assim. Irmão, eu estou falando da alegria da salvação, tá? É diferente. Aquela que Davi pediu: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não precisa eu ser cobrado para fazer a obra de Deus. Eu preciso ter prazer em fazer a obra de Deus. Toda igreja que eu assumo, aí logo na primeira reunião eu abro a caixa de ferramenta. E vou falando o meu jeito de ser. E eu fiz isso aqui quando eu assumi aqui a congregação em Aroeira. E uma das coisas que eu disse, que eu sempre digo: olha, eu não adulo ninguém.
E também não quero que ninguém me adula. Eu não preciso ser paparicado para fazer a obra do Senhor. E se chega esse momento que o pastor precisa ser paparicado, manda ele embora. Acabou. Eu desço lá no fundo do poço para ajudar alguém. Eu tiro minha camisa. Eu passo horas, dia e noite com ele. Pode contar comigo. Eu oro. Nós lemos a palavra. Eu ajudo no que for necessário. Mas adular não, meu irmão. Sai dessa. Não se acha importante no reino de Deus. O importante aqui é Jesus Cristo. Assume a forma de servo e serve a Deus. A Bíblia está nos ensinando para a gente servir. Servir ao Senhor com alegria. Já ouviu alguém dizer, não, hoje eu não gostei. Olha, eu não gostei do culto. De repente até você já falou isso, hoje eu não gostei. Mas o culto não foi para você. E aquele momento que você não gostou, Deus estava trabalhando na sua vida e você não entendeu. E aí você não deu lugar a Deus. Então hoje, pela manhã nós também falamos, né? Quantas vezes isso acontece? Então alguém chegou, ai pastor, que mensagem abençoada. Ai, que coisa bacana. E eu logo imagino, será por quê que está dizendo isso? Porque a mensagem não tocou no teu calo. A mensagem não te quebrantou. Você riu, você gostou. Não falou do seu problema. Você amou. E o momento abençoador na nossa vida, irmão, é quando Deus faz a ferida. Ele diz para Jó, o Senhor faz a ferida e Ele mesmo cura. E às vezes nós precisamos ser feridos por Deus com a sua palavra. Se quisermos crescimento espiritual. Crescimento espiritual nós temos que mudar de atitude. Nós temos que tomar posição. Nós temos que renunciar. Nós temos que ter capricho no que diz respeito a Deus. Nos cultos, nos horários do culto, nos dias de culto, em tudo que diz a respeito a Deus. Com a nossa Bíblia, a leitura da palavra, vocês viram a ilustração do Marcos no outro dia aqui na escola dominical? Agora ele está contando que ele corrigiu o problema dele. E agora eu posso contar também que ele já corrigiu. Você se lembra? O que aconteceu com ele? Perdeu o cadeado, foi, Marcos? A chave do cadeado ele perdeu. O portão ficou aberto ou fechado quantos dias? Uma semana. Ele sem achar a chave do cadeado. Depois de uma semana ele acha a chave do cadeado. Estava onde? Em cima da Bíblia, irmão. Ele passou uma semana sem olhar para a Bíblia. Mas Deus trouxe o conserto na vida dele. Agora ele é até professor da escola bíblica dominical. Nós precisamos ter humildade, reconhecer os nossos erros diante de Deus. Poxa, eu passei uma semana sem ler a Bíblia. Não, mas eu não posso fazer isso. Poxa. A Bíblia é a alimentação que nós temos. Eu preciso me alimentar espiritualmente. E não é aqui na igreja, eu tenho a Bíblia na minha casa. Deus fala comigo lá na minha casa. E eu sempre aconselho os irmãos, não saia de casa. Porque eu faço isso, irmão, e eu creio nisso. Não saia de casa sem ler a Bíblia. E nas nossas atividades, aí a gente levanta de manhã, a gente só pensa em ganhar. Não é assim? A gente não quer perder nada. Quando morre uma galinha, eu não fico legal. Poxa, a galinha morreu. Mas estava viva, por isso que ela morreu. Né? Mas não é bom quando nós perdemos. Nós não queremos perder. Mas a Bíblia nos ensina a agradecer a Deus mesmo nas perdas. Que esta é a vontade de Deus. Então nós amanhecemos e nós já pensamos no dia a dia o que queremos fazer, o que queremos ganhar, né? E vamos na nossa correria.
Oh, agradeça a Deus porque você está vivo nesse dia. Comece o dia com gratidão. Oh, você acordou? Lembra do salmista, o homem segundo o coração de Deus? Ele disse, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então já agradeça a Deus, e abre a Bíblia, ouça a voz de Deus, leia. Não precisa ler um capítulo inteiro, lê um versículo, mas deixa Deus falar o seu coração. Se alimente espiritualmente, nós estamos em uma guerra nesse mundo. O mundo jaz do maligno. E aí nós seremos fortalecidos pela palavra de Deus, abençoados pela palavra de Deus. Aí nós vamos ter, irmãos, sim, alegria de servir a Deus. Alegria de um salvo, alegria da salvação, um espírito voluntário para servir ao Senhor. O culto não será uma tarefa na nossa vida, será um lazer. Davi diz isso. Ah, Senhor, se não fosse uma recreação, né? As tuas leis, as leis de Deus se transformou em recreação na vida daquele homem, segundo o coração de Deus. Então que o culto, irmão, o dia domingo, seja um dia de recreação para nós. É o dia que eu vou poder rever os irmãos, quase todos. É o dia que nós vamos nos encontrar. Já já nós vamos voltar com o nosso café comunhão. Nesse terceiro domingo nós vamos voltar com a celebração da ceia. Ah, louvado seja Deus. É um dia de bênção o domingo. É o dia que Deus está falando conosco. Está nos ensinando. Então que no próximo domingo eu possa ser melhor do que hoje. Amém, queridos? Eu e você. Que possamos ser melhores. Eu vou convidar a equipe de louvor. Vamos louvar a Deus? Para nós concluirmos o nosso culto em adoração a Deus. E derrubando tudo aquilo que impede o nosso culto de júbilo, de alegria diante do Senhor. Vamos estar nos colocando de pé, igreja. Vamos estar louvando ao Senhor com o cântico que diz: não há Deus maior como o nosso Deus. Não há Deus. Irmãos, vamos nesse primeiro dia da semana agradecer a Deus por bênçãos alcançadas. E Deus sabe o que eu estou agradecendo ao Senhor. E nesse momento nós vamos levantar as mãos para os céus em um gesto de gratidão, de glorificação ao nosso Deus. Se você tem um motivo de gratidão, você tem um pedido de oração, isso é só para quem crê que Deus recebe. Por isso que nós fazemos isso. Coloque agora nas mãos de Deus. E Deus recebe os nossos pedidos de oração. E vamos falar com Deus. Pai querido, grande Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos alcançadas. Te agradecemos, pois são muitas as respostas de oração na vida dos irmãos. Na quarta-feira, quantas gratidões nós ouvimos no culto de oração e nós te louvamos. Ó Pai, uma das bênçãos que eu gostaria de agradecer nesse momento é que não tem ninguém desempregado na igreja. Todo mundo trabalhando. Irmãos que estão empregados, recebendo outras propostas de emprego, louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Pai,
em uma situação tão difícil que vive o país, que vive o universo. E nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado. Receba a nossa gratidão. O Senhor sabe a gratidão de cada coração. E agora nós te suplicamos, ó Deus, nesse primeiro dia da semana, recebe o nosso pedido de oração aqui agora, Pai. Ó Deus, continue a cuidar de nós. Vai adiante de nós durante essa semana. Vai falando conosco, vai usando as nossas vidas para que outras vidas sejam abençoadas. Pai, essas bênçãos nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E assim nós encerramos o nosso culto ao nosso Deus. Criou os céus, criou